No programa Perfil de hoje da revista Atualíssima, eu converso com um artista que nasceu na capital pernambucana. Em 2023, ele completa 49 anos de idade e 34 anos de carreira artística. Hoje eu converso com o cantor, compositor, intérprete, ator, músico e produtor artístico, Renato da Silva, mais conhecido como Seu Rogério. Meu querido, seja bem-vindo ao programa Perfil da revista Atualíssima. Muito obrigado, Coana. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada mesmo. Sei que você está com uma agenda bem lotada, um monte de coisa para fazer, cheio de atividades. E obrigada pelo carinho e pela atenção conosco, no nosso programa. O que é isso? Nós é que agradecemos pela oportunidade. Obrigada. Você é cantor, compositor, intérprete, ator, produtor artístico e músico. Onde é que você arruma tempo para exercer todas essas atividades? Porque na minha casa só existe 24 horas o dia. Só tem 24 horas. Ana, eu vou lhe confessar que às vezes nem eu sei onde é que eu arrumo tempo. É porque, assim, você acho que você também como produtora, né, atriz também, você deve saber que é meio complicado, né, de você conseguir oportunidades. Quando elas vêm até num volume razoável, tal, mas elas são mais difíceis, e aí eu não fico só nessas atividades. Eu tenho o meu trabalho particular que eu exerço para poder me manter, né? E aí, nesse tempo que me resta, é que eu tento fazer Nossa! esse cubinho mágico aí se encaixar. Pois é, isso que eu digo. Da minha casa, o meu dia só tem 24 horas. Porque você ainda tem a atividade extra por fora. É, Ainda tem a sua vida pessoal. Nossa, é muita coisa. É bem corrido. é bem corrido mesmo. Você Bem corrido. trabalha, no caso, de domingo a domingo, no caso. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Eu tento um pouquinho manter, deixar um pouquinho de tempo para mim, né? Eu tento fazer isso, né? Tanto que, às vezes, até dia de sábado eu tô tocando, né? Eu vou para um barzinho, às vezes estou lá no Neapau Juvenal, ou então tô lá na sala de reboco tocando. Mas é quase de domingo a domingo, é quase isso mesmo. Eu mesmo tenho a minha agenda cheia de coisas, mas no dia que eu digo, hoje eu vou só descansar, eu confesso que dá uma saudade daquela movimentação toda. Digo, ai, tô com saudade de fazer isso, tô com saudade de ir para tal lugar. Você também é assim? Ou então, eu amo, assim, eu amo fazer qualquer coisa, sabe? Eu sou quase um andarilho, né? Papai meio que me fez herdar essa coisa, sabe? De gostar de andar. Papai era o que o pessoal chamava de antigamente, o pessoal chamava de propagandista. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas Não, não. era aquela pessoa que saía com a maletinha para poder, com amostras de remédios para levar para os médicos, né? Para os médicos. E papai trabalhava trabalhou em fabricante de remédios e abriu a própria distribuidora dele de medicamentos. E quando eu era criança, eu vivia viajando com o papai, vivia, andava o sertão de Pernambuco, sabe? E papai entregando medicamento, Taquaritinga do Norte, Caruaru, Brejo da Madre de Deus, sabe? O sertão. E aí eu meio que herdei isso, sabe? Eu não me aguento parado. Aí no tempinho que me resta, eu vou lá e tento fazer alguma coisa, ou viajo, ou eu vou andar, eu faço qualquer coisa assim, vou pra praia, ou então vou lá pra Triunfo, aí vou dar uma volta lá em Triunfo, compro rapadura, sabe? Eu faço qualquer coisa para não ficar parado. Até porque o artista é meio cigano também, né? A gente está É, sempre em algum lugar, sempre fazendo alguma coisa, não temos um local, um paradeiro certo. isso, mas eu acho, Coana, que essa coisa do artista ser meio cigano é justamente o que se a pessoa realmente um bom artista, né, ele vai perceber o comportamento das pessoas, né, que transitam por aquele local onde ele está convivendo e vai justamente incorporar aquele personagem para passar para as pessoas quem ele é.
Ou que aquilo que a pessoa está querendo, né? Você está querendo passar, por exemplo, vamos supor, eu vivi 2 anos em Minas Gerais, tá? Então é óbvio que eu vou ficar com sotaque mineiro. Você sabe disso, né? É óbvio que eu É vou ficar com verdade. sotaque mineiro. Eu não fiquei com sotaque mineiro, mas eu aprendi com as coisas de lá, sabe, senhor? Então, essa Verdade. coisa de você ser um certo andarilho ajuda você a captar um pouco, né, da essência de cada pessoa, de cada região. Isso é muito legal. E se adaptar facilmente às coisas, né? As coisas, as pessoas, os lugares. Isso, exatamente. A adaptação, eu acho que é o ponto-chave para atuação, né? Para você transparecer ou transpirar sentimento, transpirar aquilo que você quer passar, né? Então, eu percebo muito isso. E eu gosto muito, sabe, de absorver essas coisas e transparecer isso para as pessoas, sabe? Nos trabalhos que eu tenho feito, né, eu fiz 2 clipes aí onde eu atuei. Na verdade, eu que escrevi o roteiro, né? Em um deles, quem fez a direção artística foi Fred Cadena, que foi o clipe da Moça e o Moço. Eu escrevi o roteiro, fiz a produção e direção geral do clipe, e Fred fez a direção artística, a direção, né, todo o restante da parte de atuação minha. E ele foi uma pessoa assim muito centrada, sabe? E ele conseguiu me fazer passar a mensagem que eu gostaria de passar nesse clipe, né? Que era aquela Maravilha. coisa no clipe da Moça e o Moço, essa música ela trata de uma questão que é a diferença da forma com que o homem absorve, como o homem processa o sentimento, da forma com que a mulher processa o sentimento. Que é bem diferente, né? Exatamente. Então esse clipe ele tem bastante disso, sabe? Daquela cena, né? Que eu logo no começo do clipe eu tô lá jantando com Jennifer, meio mal-humorado, né? Assim, meio sério, né? Poxa, Jennifer, pô, a gente prepara para você um jantar à luz de velas e você pô, só fala no monólogo, sabe? E aí isso ajuda, sabe? Você a transparecer essa coisa. Então a gente tem que ser realmente bastante adaptativo e tem que absorver isso mesmo. Foi nessa fase que o ator entrou na sua vida, surgiu na sua vida? Não exatamente, não exatamente. É, eu, a minha primeira vez que eu atuei, eu vou dizer a você que eu não tinha a visão que eu tenho hoje, tá? É. Eu não tinha, né, essa visão. A primeira vez que eu atuei foi num curta-metragem de um amigo meu. O nome dele é Camilo Santos Cavalcante. Camilo Cavalcante, né? Ele é dono da Aurora Cinema Novo. E ele hoje mora em Portugal. Mas ele é diretor de cinema. Ele fez um filme chamado A História da Eternidade, que passou na Rede Globo um tempo desse atrás. E aí eu participei justamente do primeiro curta-metragem dele. Eu participei de um curta dele chamado Cálice, né? Cálice, de Camilo Forte, Santos Cavalcante. né? O É, título. exatamente. Ele fez uma alusão justamente à música de Chico Buarque, né? A música de Chico, né? Que é aquele cálice, afasta de mim esse cálice, pai. Essa música ela tem uma série de jogos de palavras, né? De duplo sentido, né? De múltiplos sentidos. E que ele conseguiu transparecer nesse curta-metragem. Porque na época eu tinha o quê? Eu tinha meus 16 para 18 anos, mais ou menos. E na época foi a minha primeira experiência como ator, né? E aí eu fiz o papel de um estudante da Casa do Estudante da Universidade Federal de Pernambuco. Na época, a Casa do Estudante da Universidade Federal, que fica ali junto da reitoria, ela era deplorável. A situação ali dentro era pavorosa, sabe? As camas pareciam cama de manicômio, sabe? Banheiro Isso. sujo. Era uma Nossa, coisa horrorosa. Na época realmente era desumano. E eu fazia o papel desse estudante, que ele, ora, estava dentro lá da casa do estudante, e ora, ele transitava pelas ruas do Recife, vendo a miséria, vendo a tristeza da vida, e no final o estudante acabava se suicidando.
Tá? Então eu fiz o papel desse estudante aí, foi muito legal. Mas foi o meu primeiro contato, né, como ator. Depois que eu entrei para a igreja, eu tive algumas experiências muito pontuais, sabe? Eu nunca pensei em focar nessas coisas. Mas aí eu tive algumas experiências bem pontuais no teatro da igreja, né? Eu congregava aqui na igreja presbiteriana da Madalena e a gente de vez em quando tinha umas atividades, né? E aí eu participei de alguns desses teatros e posteriormente foi que realmente eu abracei a causa. Aí só que quando eu abracei realmente com. Assim, eu queria, além de atuar, eu também gosto de escrever, porque eu lia bastante quando eu era adolescente. Então, tem hora que eu começo, bate uma ideia na minha cabeça, aí eu começo a escrever o roteiro, sabe? Agora mesmo, nesse momento, eu estou escrevendo o roteiro do próximo clipe, entendeu? Que bom. É. E aí eu também vou atuar mais uma vez, Olha que entendeu? E maravilha. aí foi que a Então, primeira vez que realmente eu atuei mesmo, assim, com vontade mesmo, como ator, foi no clipe da Moça e o Moço. Você chegou a ter a oportunidade de ver esse clipe? Essa música é de dois compositores mineiros. Eu fiz, não sei, sabe, Deus parece que meu sangue é pernambucano, minha filha, mas minha alma é mineira, sua. é mineiro de Não adianta. coração. Exatamente. Sou mineiro de coração, mas o meu sangue é pernambucano, mas a minha alma é mineira. Aí o que acontece? Eu conheci Tiago Miranda. Tiago Miranda é um músico lá de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais. Eu o conheci aqui em Olinda, na porta de um restaurante. E aí um belo dia a gente só se conheceu assim muito rapidamente. E eu comecei a segui-lo nas redes sociais. Aí fui seguindo, de vez em quando eu publicava uma coisa de um disco dele e tal. E aí um belo dia ele entrou em contato comigo, senhor Rogério, me adiciona aí no WhatsApp. Eu disse, beleza. Aí fui lá, adicionei ele, começamos a conversar. Ele disse, tu não quer gravar uma música nossa não, que eu fiz com uma amiga minha? Eu disse, quero. E aí ele mandou a música da Moça e o Moço. Aí quando eu gravei a música, na minha cabeça já parece que não para, sabe, Coana? A minha Já cabeça visualizava o não. clipe já. Eu já estava com a situação na cabeça, sabe? Aí escrevi o roteiro, conversei com a equipe, chamei o cinegrafista. Aí o cinegrafista chamou o pessoal da iluminação, já idealizei tudo, sabe? E escrevi todo o roteiro para tá com as falas, as coisas todas certinhas, sabe? E tudo planejado. Tanto que o clipe saiu, foi um verdadeiro sucesso, tá? Até hoje ele acho que está com umas 30 mil visualizações, sabe? Um Muito bom. clipe muito bem feito, de excelente bom gosto, sabe? A gente filmou lá na casa, lá em Apipoucos. Uma parte no açude de Apipoucos e outra parte na casa de Dona Magda Suassuna, que é sobrinha de Ariano, que ela tem um centro cultural ali em Apipoucos. Então, Dona Magda cedeu a casa e preparou o jantar e teve a colaboração de várias pessoas, sabe, de Raminho da Zabumba, da esposa dele, de Adriano. Então, foi muita gente envolvida. Mas eu tive a oportunidade de realmente colocar para fora esse meu lado, né, de gostar de atuar. E o resultado De atuar realmente e de saiu muito produzir, bom. né? De Exatamente, atuar e de de produzir. produzir também. Exatamente. Aí, quando foi depois, um amigo meu, que ele é vigilante numa empresa que é uma indústria alimentícia, e ele chegou para mim e disse, Rogério, olha, eu tô com uma música aqui, tu não quer gravar, não? Eu disse, cara, quero, me mostra aí. Aí eu escutei, quando eu escutei, eu digo, rapaz, gostei. Gostei da temática da música, é bem humorada. É bem diferente da Moça e o Moço. Se você parar para perceber a letra e a dinâmica da música, das duas, é tudo completamente diferente. E aí eu reuni o pessoal do quinteto da Sala de Reboco, Petrônio, Paulinha, tal. Aí a gente se juntou. Aí Petrônio deu mais ou menos aquela linha assim da música como ia ser. Aí depois eu dei uma outra entonação. E daqui a pouco aí fomos pro estúdio. Aí Ítalo Costa deixou ela do jeito como ela é hoje, Maravilha. sabe? Aí Ítalo Costa gravou, a gente gravou lá no estúdio e tal, e ficou muito bem humorado. E aí aconteceu a mesma coisa. Na minha cabeça eu já estava com a ideia de mais ou menos como é que ia ficar, né? Já estava Porque a dona da adaptação visualizando todo o sim, trabalho, tá? Isso é é, muito bom.
Diferente da Mas, Moça e o Moço, é como eu te falei, né? Moça e o Moço era um clipe sério, era uma coisa mais sisuda, né? Uma coisa, né, que tratava das relações humanas entre homem e mulher, de como cada um absorve as suas angústias, enquanto que a Sonsinha não. A Sonsinha foi uma coisa bem humorada, sabe? Uma coisa escrachada. Tanto que eu, quando escrevi o roteiro, quando eu conversava com Paulinha lá em casa, né, eu dizendo, Paulinha, pô, tô imaginando assim, rapaz, pensei em Jason Wallace. Aí eu queria que fosse Jason Wallace, tentei entrar em contato com ele, porque eu queria contracenar com ele, sabe? certo. Mas ele não respondeu. Não respondeu. Aí eu digo, pronto, e agora? Eu falei com um amigo meu que é o Tony Oliveira, que é radialista. Aí Tony deu a dica, ele disse, ó, já por que tu não chama Betchuca? Betchuca é uma boa, pô. Aí eu disse, rapaz, é mesmo. Aí fui lá, falei com o Betchuca, ele topou. E aí o clipe ficou realmente refletindo aquilo que a música queria passar. Tá? Que era uma coisa muito E o que bem você humorada. queria passar também, né? O que você queria Exatamente. passar também. Inclusive essa música também, as duas músicas eu acho que tem uma mensagem muito poderosa, sabe, Coana? A Moça e o Moço, ela tem uma mensagem forte de mostrar que o homem, ele, ele absorve a informação de um jeito e a mulher de outro. Tem muita Com gente que quer certeza. forçar a barra de dizer que não, homem e mulher é igual e não sei o quê, bababá. Não, de Balela, jeito nenhum. Verdade. balela. Não adianta querer dizer que homem e mulher é igual, não é. Não é. Tanto fisiologicamente quanto ó, na linha de Com certeza. raciocínio, tá Com certeza. entendendo? Não são iguais. Então a Moça e o Moço, ele tratou disso. Enquanto que a Sonsinha, esse clipe já ele trouxe uma outra mensagem também muito bonita, que foi a questão do respeito à, à diversidade de relacionamentos e de sentimentos, certo? Então, no caso, eu fiz o papel de um vigilante que era casado com um travesti. Então, tanto que a cena inicial ficou bastante engraçada, sabe? Betty Chuca se veste com aquelas roupas coloridas, né? E eu disse, ó, eu quero um zoom assim na porta da casa e eu saindo com ela. Aí fizeram exatamente do jeito que a gente tava planejando, sabe? E aí ficou uma coisa realmente muito engraçada, aquela coisa de eu sair pro trabalho e ela pelas costas vai lá e vai pro forró dançar, ó. E eu no trabalho. E no final das contas eu chego lá no forró, eu descubro que ela tá no forró. E quando eu chego lá, eu sei que eu dou meu piti, né? Como um companheiro dela, né? Eu dou meu piti. Ah, Beth, o que é isso, Beth? Mas no A final sua das cena de contas, ciúme lá. A dou sua aquele cena de piti, aquela ciúme. sem. Exatamente. Mas no final das contas, acaba tudo certo. Aí Beth até brinca assim: é nada, é só um chifrinho. Muito bom. E Aí até passa fica, suavemente, brincando, passa a importância da todas as formas de amar. Né? Isso do claro. respeito, E não, da não igualdade só social. isso. Em relação a tudo Isso. isso. Isso é Não muito só isso, sabe quando? Eu importante. penso também na questão de como as pessoas absorvem os problemas que elas passam no cotidiano, É isso. tá? Você tem duas opções quando você tem um problema, você tem uma dificuldade. Ou você absorve e vive o sofrimento, ou você Enfrenta, né? direciona, ou você absorve esse sofrimento e guarda essa energia negativa para dentro de você, ou você direciona essa energia negativa para algo positivo. Tá entendendo? Então, no caso do clipe, eu peguei toda aquela energia negativa que eu tava, né, que era chateado com a Sonsinha, porque a Sonsinha tinha sabe, ido pro forró e eu tinha de trabalhar, né, peguei ela no flagra. Aí que foi que eu fiz? Liberei o perdão. Fui lá e dei um abraço nela, sabe, tal. Então, foi uma mensagem muito bonita, tá entendendo? Muito A bonito, mensagem exatamente. daquilo que as pessoas precisam liberar mais isso, tá entendendo? Isso, Então, os exatamente. dois clipes têm muito disso. O próximo clipe vai ser uma surpresa, tá? Eu estou trabalhando, Certo. escrevendo o roteiro, né? Eu quero atuar. Eu quero atuar. Eu estou bolando o roteiro de um jeito e a historinha do clipe,
né, para que eu possa participar atuando do clipe, tá entendendo? Certo. E Ok, aí, mas veja só, esse contato todo com a arte, você tinha em média quantos anos? 15, 16 anos, quando você começou o primeiro trabalho como ator, não é isso? isso, isso. Como Então, na cantor sua também, né? vida, Como cantor então, também. na sua vida, esse foi o primeiro contato com a arte? Foi aí que ela entrou na sua vida? Foi aí que tudo começou? Não Como através ator? E da depois foi atuação, para a música? não. Começou na música. Justamente Então, antes... Camilo Cavalcante junto com o Max, era eu, Max e Camilo. E aí nós três formávamos uma banda chamada Advanced Crew, É, tripulação avançada, né? nessa época Tripulação você tinha quantos avançada. anos? E Eu foi antes tinha 15 da anos. atuação. Foi 15 anos, certo. antes da atuação, eu tinha uns 15 anos. Certo. E a gente tocava dance music, Olha que né? Aquelas músicas. maravilha. Era I want to know what you're thinking. There are some things you can't hide. I Muito want to bom. know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Massa. De Era. quem foi a ideia dos Começamos aí. três ou de um dos três? De quem foi a ideia? Porque vocês eram só amigos. E aí, vamos começar a cantar, vamos montar uma banda. Como é que surgiu isso? Veja, eu não saberia lhe responder essa parte da pergunta porque eu cheguei depois. Ah, tá. Porque a minha irmã Rejane, ela tem uma amiga chamada Graça. E Graça é mãe de Camilo. E, e as duas estudavam juntas, né, na mesma universidade e tal. Aí teve um dia que a Rejane chegou pra mim e fez: Lelo, ó, o filho de Graça, ele tem o mesmo computador que tu tem, que era um computador chamado MSX. Tá. Aí ela disse: ele tem uns joguinhos, ele vende, comercializa uns joguinhos lá de MSX e tal. Vai lá na casa dele, pra vocês trocarem uma ideia. E ele tá também montando uma banda. Tu não quer fazer um teste com ele, não? Eu disse: tá, quero. Aí quando eu cheguei, a banda já estava formada. Aí eu fiz o teste, passei. E aí começamos a ensaiar, né? Era todo sábado, era o ensaio. Certo, mas veja só, aí você já cantava. Você cantava o quê? No chuveiro? Você já se Também, atrevia né? a cantar também, né? Assim, lá Também. no passado, no comecinho, assim, na infância, na adolescência, você lembra, assim, das primeiras vezes que você começou a cantar, ou você começou a admirar algum artista, a imitar, você lembra desse fato antes, bem antes? Sim, Porque você sim, já cantava, né? Quando a sua irmã chegou sim. para você, você não quer participar do teste, é porque ela já tinha ouvido você cantar, não é isso? Antes, Isso. quando começou, quando você percebeu o artista em você, lá atrás. Olha, eu vou lhe confessar, assim, eu sempre gostei de música, né? E aí, É, tanto que eu, assim, você falou lá atrás, a primeira lá coisa que, atrás, né, isso, uma coisa que me atraiu muito foi um disco de um compositor carioca chamado O Sapo Astronauta. O Sapo Astronauta era um disco infantil, e esse disco era um disco de vinil e que me foi dado de presente pela minha tia Lili. Eu era o quê? Eu tinha meus. Eu era. Foi na minha época entre recém-nascido e 7, 8 anos de idade. Esse disco foi muito é. marcante para minha vida. E aí, quando foi no meu aniversário de 9 anos de idade, o Rosário Ribeiro, que é amiga de Rejane também, ela me deu um disco de hit. Não sei se Sim, você aí eu já lembra, lembro. Isso eu lembro. aquele disco que fez um tremendo do sucesso, minha filha. Eu ganhei justamente o LP, né, que tinha aquelas músicas: Menina Veneno, o mundo é pequeno Isso. demais para nós dois. Aí ganhei esse disco me marcou bastante. Mas quem realmente me fez despertar foi aquela banda Ahá. Maravilhosa. É, a banda Ahá é que me fez despertar assim para meio que querer cantar, sabe? Aí você começou a cantar as músicas do Ahá, Eu cantava, sozinho né? em casa. Cantava assim, Começou a variamente em casa, ensaiar, né? a cantar. Isso. Começou a se arriscar sozinho e começou a Exatamente, repetir as músicas. Eita, que maravilha. exatamente. E aí foi quando recebi esse convite, né? Eu fui lá na casa de Camila e aí foi quando eu comecei a cantar lá com ele.
Aí fez o teste e já foi aprovado de primeira. Exato. Olha que maravilha. E a sua emoção? O primeiro contato que você teve, a emoção de... Porque até então você cantava só no chuveiro, né? Só quem escutava o pessoal de casa. Faz tempo. Você cantava só para o seu público em casa, no chuveiro. E quando você fez o teste pela primeira vez e passou, como foi essa emoção? Eu achei muito legal, foi uma experiência muito boa. Né? Quando a gente ensaiava, tal, a gente tinha uma certa dificuldade para pegar letra de música, porque você sabe que não tinha internet naquela época. A internet era novidade. Isso é muito atual. 1980 e alguma coisa, né? Era novidade. E aí, como é que se diz? Teve algumas situações também que foram muito engraçadas, viu? Teve duas situações que foram marcantes para mim nesse período. Quais? A primeira na primeira vez que nós fomos cantar em público. O que aconteceu? Minha filha, eu não sei, eu tava tão nervoso, tão nervoso. Camilo me disse que a minha voz estava parecendo uma voz de trompete. Eu só sei que quando a gente começou a tocar, era ali numa festa de uma paróquia, lá na Imbiribeira. Ainda não tinha aquele viaduto novo, não tinha nada daquilo ali não. Era uma festa daquela paróquia, daquela região ali. E aí um belo dia, aí no meio, quando a gente começou a cantar, quando eu comecei, né, cantando a primeira música, alguém se levantou lá no fundo do galpão e gritou, né? Se não tirar essa porcaria daí, eu peço meu dinheiro de volta! Meu Deus! Tiraram a gente de lá, sabe? Mas tudo bem, isso não foi motivo para eu me abalar, né? A gente passa de tudo na vida, né? Isso. E a outra atuação também muito marcante foi no aniversário de uma menina chamada Lucy Cleide. Certo. Olha, Coana, foi hilária essa história, sabe? E o que aconteceu? Gente, foi o seguinte, a gente foi tocar no aniversário dessa menina. Eu sei que eu tinha tomado umas cervejas, eu não sou de beber, sabe? Eu não era de beber, né? Hoje não, hoje eu sou cachaceiro nato, mas... mas eu não era de beber. Certo. Aí eu tomei umas cervejinhas e tal, e Camila e Max começaram a tocar as músicas lá, né? I want to know what you're thinking, there are some things... Minha filha, no meio da música, quem disse que eu me lembrei da letra? No meio da música. Deu um branco na minha cabeça. E eu, ao invés de disfarçar, não, né? Eu peguei, eu botei o microfone na boca e disse, eita pau, esqueci a letra da música. Olha, Camilo teve uma crise de riso, meteu a mão no teclado assim, bem. Max também, caiu na gargalhada. Aí Max começou a tocar uma música lá que eles fizeram, composição deles, chamada Cachorra Maldita. Nossa! Minha filha miséria. Não, se fosse lançar essa música hoje em dia, de certeza nós iríamos ser cancelados. Ó, Lucy Cleide veio chorando, minha filha. Minha filha de 15 anos. Meu Deus do céu, que desastre. Que horror! Foi. Mas foi terrível. Mas assim, ficou pra história, né? Para do público na hora. Não só da aniversário que foi desesperada, mas o público. Eu, Coana, eu não. Assim, eu nem me liguei nas pessoas, sabe? Eu só fazia rir. KKK, eu cheio de cerveja, né? Eu só fazia rir. Meu Deus. Foi. Nossa. Mas nessa época aí você só cantava. Você não tocava nenhum instrumento musical, tocava? Nada. Eu tinha noção, assim, de teclas, sabe? Eu sabia dar um dó maior, um dó menor, eu sabia o que era, mas não tocar mesmo, eu nunca tinha estudado nada, não sabia tocar nada. Mas quando a sanfona, o acordeon entrou na sua vida? Quando você se apaixonou por esse instrumento musical? Porque ele é bem complicadinho, né? Tem muitas teclas. Sim. Só em olhar a pessoa tocando assim, eu acho que eu não conseguiria tocar, não. É muita informação ao mesmo tempo, com as duas mãos. Pois é. Eu acho que parte disso, assim, vem da herança meio que genética, né?
E também vem, além da herança genética, também tem a nossa paixão por nossa própria cultura, né? A nossa identidade com quem nós somos como cidadãos nordestinos e pernambucanos. Então, eu sempre gostei muito de Luiz Gonzaga. Muito, muito. Mamãe, quando eu era novinho, né, recém-nascido, tal, mamãe cantava uma música pra mim. Recém-nascido não, mas eu me lembro, tipo, quando eu tinha meus 7, 8 anos, e mamãe cantava pra mim uma música de Luiz Gonzaga, que é chamada de Balança Rede. É que ela diz assim, balança a rede pro menino não chorar, oi, balanço, menino, sim, eu fui menino tão mimado, manhoso, criado, dengoso, cresci sem apanhar. E minha mãe, se eu choramingava, depressa mandava assim a me embalar. Balança assim a... Mamãe cantava isso pra mim, eu ouvia Luiz Gonzaga na rádio, eu ficava, sabe, eu ficava com aquela coisa dentro de mim. Bonita Aí, a música. essa música é muito bonita, é um baião. E aí o que acontece? Eu não sabia tocar nada, né? Aí, depois dessa época do Advanced Crew, eu tinha entrado para a igreja e me casei com a primeira mulher, depois me divorciei. Aí depois casei com a segunda e, por problemas particulares, vamos dizer assim, eu disse, sabe o seguinte, ou eu vou embora daqui de Pernambuco ou eu vou enlouquecer. Aí eu tinha tido uma situação minha, aí eu peguei e liguei para um amigo meu e disse, ó, Gilvan, tu conheces alguma empresa que precise de um profissional com meu perfil? Aí ele fez, mande seu currículo. Minha filha, 20 dias depois eu estava morando em Uberlândia, Minas Gerais. Nossa. Primeiro eu fui para Holândia, né? Holândia, passei um tempo morando em Holândia, que a empresa era sediada lá, e depois a empresa se mudou para Uberlândia. E quando eu cheguei em Uberlândia no hotel, que a empresa estava pagando o quarto do hotel, aí eu cheguei na janela, assim, no primeiro dia que eu estava olhando assim para aquela cena, sabe? Era uma planície bem grande, assim, tinha um prédio de um negócio chamado Y na frente do hotel. Eu não sei se você sabe o que é Y, né? Uai, não. Y, né? Aquele Não sei. mineiro, não é o que o mineiro fala, Y? Y, senhor, né? Mas não é só isso não, é porque lá em Minas Gerais, o Y é Unidade de Atendimento Integrado. Aí você tira carteira de trabalho, tira identidade, faz atendimento médico, tal. Tudo é como se fosse uma mistura de Expresso Cidadão com UPA. Ah, certo. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí eu olhando para aquela planície, aquela unidade do UAE ali embaixo, eu pensando comigo, com meus botões, né? Eu digo, meu Deus, eu longe da minha família, longe dos meus amigos. Vou fazer o que aqui nessa cidade? Aí veio uma vozinha assim no meu ouvido e disse, faz aula de piano, do piano tu vai chegar na sanfona. Eu digo, olhei assim, eu digo, rapaz, mesmo, ó. Aí procurei, professora Sandra Brown, começar a se ocupar, né? Já que você não conhecia ninguém na cidade, estava com a mente ocupada. A princípio. Exatamente. E interessante, viu, Coana, que eu, naquela época, isso foi quando? Foi em 2012, eu tinha uma sanfona já. Não é essa da atualidade que eu tenho, não, tá? Era uma outra. Foi a minha primeira. E eu tinha, mas eu nunca tinha aprendido a tocar. Não sabia tocar o instrumento. Aí consegui uma professora de piano, professora Sandra Brauner, um doce de pessoa, uma mulher finesse, sabe? Educadíssima, um ser humano de um coração enorme. E ela topou me dar aula de piano. E aí comecei a tocar piano, eu disse a ela que eu queria aprender a tocar acordeon. Ela disse, olha, seu Rogério, inclusive meu nome artístico veio dela, né? Ela falava, mas seu Rogério. Aí ela disse, mas olha, seu Rogério, eu não dou aula de acordeon, mas você vai chegar lá. Eu disse, tá bom. Aí fui fazendo aula de piano. Depois que eu fiz um ano de aula de piano, que eu aprendi, meu cérebro aprendeu a dividir mão direita e mão esquerda, né, os hemisférios do cérebro, quando eu aprendi a técnica, aí foi que eu parti para o acordeon. Um amigo meu disse, ó, abri uma escola de música na minha casa, você não quer telefone, não? Aí eu disse, ó, na hora, cara. Na hora, me deu o telefone aí. Foi assim que Parece que chegou uma estava adivinhando, né? Parece que estava adivinhando
que você queria, o que você pretendia. Mas com Ana, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Tudo está escrito. Tudo, Verdade. tudo. Tudo está escrito, sabe? Veja, em 2012 eu tinha o quê? Uns 30 e poucos anos. Uns 30 e poucos anos. E até então, veja quanto tempo eu já tinha gasto. Tinha uma sanfona, já fazia mais de 5 anos. Uns 5 anos que eu tinha aquela sanfona, ou mais, até uns 7 anos eu tinha. E nunca tinha E não aprendido a tocar o sabia tocar. instrumento. Eu Mas precisei passar. quando você tinha sanfona em casa, mesmo sem saber tocar o instrumento, você não tentava, não? Se arriscava, não? E ficava só olhando para a sanfona? Ela ficava lá no cantinho. Ficava lá no canto, assim. Tentava não. Eu não Mas aí você realmente aprendeu. Pois aí veja só. Aprendeu. Eu precisei passar por uma situação de conflito pessoal que me tirasse da minha zona de conforto, que me levasse para um lugar que eu precisava ir, que era Uberlândia. Eu tinha que aprender lá. Eu não podia aprender em outro canto, eu tinha que aprender lá. Lá eu encontrei os professores que conseguiram encontrar a didática dentro do meu cérebro, tá entendendo? Não é que, isso não quer dizer que os professores daqui sejam piores ou melhores, não tem nada a ver. É uma questão de empatia, de conexão didática, tá entendendo? Eu lhe entendo. Era o seu momento, era aquele momento. Tinha que ser lá, tinha que ser em Minas Gerais, né? Não tinha que ser aqui. É o que você falou. Tinha que ser. Tudo acontece no seu momento certo. Não adianta querer antecipar as coisas. E você aprendeu e toca maravilhosamente bem, divinamente bem a sanfona. Obrigado. Pois é, pô. Inclusive, numa das vezes que eu voltei de férias, né, eu tenho um avô meu, que eu não cheguei a conhecê-lo, que ele morreu pouco depois que eu nasci. Ele era lá de Cruz das Armas, na Paraíba. Tá? Pois ele morreu, acho que pouco tempo depois que eu nasci. E eu acabei descobrindo, né, quando minha avó ainda era viva, tá? Em 2012, 2013 ela ainda era viva. Aí eu cheguei na casa da minha avó, peguei a sanfona, né, que eu já tinha aprendido a tocar alguma coisa, e eu mostrei pra ela, disse, ó, vovó, o que eu tô aprendendo. Aí ela fez, meu filho, seu avô tocava sanfona aqui no Alto Zé do Pinho. Olha, que maravilha. Nunca que eu soubesse, minha filha, nunca. Descobri assim. Já tá no sangue, já. Já tá no sangue. O sanfoneiro. Pois é. Isso é uma coisa até interessante, porque assim, é uma coisa até meio estranha, sabe? Porque eu não sei se você sabe, né, que muitos artistas têm aquela coisa de querer que seus filhos, que a música seja como se fosse uma herança, né? O filho tem que seguir a carreira do pai, exatamente. Tem que prosseguir. E nem sempre isso acontece. Exatamente. Nem sempre isso acontece. Enquanto eu conheço tantos sanfoneiros por aí, sabe, várias vezes eu cheguei em várias festas e onde o sanfoneiro chegava para mim e perguntava, mas tu é filho de quem? Tu aprendesse como? Como é? Me explique aí. A pessoa fica meio sem entender, né? As pessoas parecem que têm uma certa, entre aspas, uma certa discriminação. Pelo fato de eu não ter sido um sanfoneiro de infância, né? Porque eu corri atrás e fui lá e busquei e consegui. Sabe? Isso. E para descobrir a sua herança genética depois. É uma grande coincidência. É por isso que eu muito bom. Tudo está escrito. Não adianta. Aí foi depois que você aprendeu a tocar sanfona que você decidiu seguir carreira solo? Pois é. Quando eu estava na primeira banda, né? A primeira banda acabou. A gente, inclusive, acabou no forró, né? O último show que nós fizemos foi de forró. Não foi de dance music. Foi lá em Casa Amarela. Na segunda banda que eu cantei, que era uma banda que eu já era da igreja, né? Então, era uma banda de louvores, né? Era uma banda chamada Banda 7. E a gente cantava aqueles louvores, tipo Cassiane, né? Rebanhão, aquelas coisas, né? E a banda acabou mudando para um estilo mais aberto, a Banda 7. Ela acabou entrando para um estilo mais de
e axé, era misturada, sabe, que a gente fazia. Era axé com frevo, com maracatu, com caboclinho. Era uma loucura. O estilo realmente era diferenciado. E eu vou dizer a você, as músicas eram boas, viu? Eu ainda quero gravar essas músicas, né? Tô vendo se daqui a um tempo eu consigo atingir esse objetivo de gravar essas músicas com o nome Banda 7, né? E aí foi o que aconteceu. É, a Banda 7, depois dessa fase do axé, entrou pro forró pé de serra. Aí fez um sucesso tremendo no meio evangélico. Tanto que quando dizia que tinha Banda 7 nos eventos evangélicos, minha filha, era casa lotada. Eu já cheguei a tocar ali naquele Cavalo Dourado. Porque tem um vídeo que depois, se você quiser, eu posso mandar pra você. O vídeo é meio antigo, sabe? Gravado com aquelas câmeras VHS compact, aquelas VHS, a imagem é bem ruimzinha. Mas você vai perceber o volume de gente que tinha naquele lugar. Quando dizia que tinha Banda 7, minha filha, era casa lotada. Então, a Banda 7 foi um sucesso na época do forró. Depois a Banda 7 acabou. Aí depois me separei da primeira mulher, casei com a segunda, e fui para Uberlândia. E aí lá em Uberlândia foi que, com a professora Sandra, ela conversando comigo, foi que deu assim. Ela quando me chamava, mas seu Rogério foi que, na minha cabeça, pintou de tá, gostei do nome artístico. Aí foi que surgiu a carreira do caso, né? Exatamente. Aí foi que surgiu o seu Rogério no modelo solo, né? No modelo artista solo. E você resolveu seguir carreira solo. E deu continuidade ao forró pé de serra da Banda 7, no caso. Foi. Inclusive, algumas músicas minhas que eu gravei, elas eram da época da Banda 7. Não sei se você chegou a dar uma olhada lá no meu canal, lá no YouTube. Deu uma olhadinha, sim. Tem uma música lá chamada Você Entrou em Meu Coração. Linda. Essa música eu escrevi. Max fez a melodia, né? Max fez. Ele sempre mandava pra mim a melodia. Rogério, eu fiz uma música assim, ó. Ele solfejava, né? Mandava pra mim. Aí bota a letra aí, Rogério. Aí ia lá e botava a letra em cima. E assim foi que surgiu essa música. Gostei, essa música. Melodia gostosa. Ela é bem chiclete, né? Foi que tu veio de mansinho, ai, ai, ai. E me mostrou tanto carinho, ai, ai, ai. Meu coração ficou molinho, ai, ai. Por ti se entregou todo. Naquele dia de noitinha, ai, ai, ai. Que tu tava do meu ladinho, ai, ai, ai. Que tu pegou em minha mãozinha, ai, ai. Me fez amar de novo. Muito bom. Foi naquela época. Música muito boa mesmo. Nesse caso, quando foi que você descobriu o compositor? Ana, quando eu descobri o compositor, isso remonta também para a minha infância, essa pergunta. Na época, eu teve um tempo que eu estudei numa escola chamada Colégio de Aplicação. E aquela coisa de Luiz Gonzaga com Carolina, tal, aquela poesia daquela música. Uma vez eu escrevi uma poesia também com o nome Carolina, mas eu acho que ele dizia assim, eu conheci uma menina lá pro lado de Petrolina, o nome dela era Carolina, alguma coisa assim. Eu não me lembro bem, porque eu perdi o papel e foi-se, né? Acabei perdendo. Mas eu acho que lá atrás, nessa época, isso foi o quê? 1986, por aí. Foi quando eu descobri que eu tinha alguma coisa assim, sabe? E quando eu comecei a cantar, quando eu estava cantando na Advanced Crew com Camilo e Max, eu escrevi, eu tinha feito a melodia também, mas os meninos não gostaram muito e eles mudaram completamente a melodia, mas foi uma música que eu escrevi em inglês para na época eu namorava uma menina chamada Mayara e eu percebi que esse meu relacionamento com Mayara estava acabando. Parece que eu estava sentindo dentro de mim que o relacionamento estava chegando ao fim. E aí eu escrevi a letra dessa música porque eu realmente gostei muito dessa menina, assim, foi uma coisa realmente muito avassaladora, foi coisa do passado. Vamos deixar claro que passou, né? Mas foi uma paixão avassaladora que eu tinha por ela.
E eu escrevi a letra dessa música justamente por conta desse momento que eu estava vivendo com ela. A música era em inglês, que é a música. Aí Camilo pegou e fez a melodia, né? Que dizia assim, um negócio mais ou menos assim. I'm dreaming of for darkness living, your pretty face is scaring me, my wonder world is tearing to pieces, and I can't get out of this. E por aí vai. Sabe, a música é toda em inglês. Mas ela fala justamente da minha percepção do fim daquele relacionamento, de como aquilo estava chegando ao fim. Então, o sofrimento lhe traz inspiração para compor? Sim. Sim. Eu acho que, se você for parar para perceber, Coana, os grandes artistas, eles têm traços pesados de depressão, tristeza. Verdade. São pessoas que têm uma visão muito crítica da vida. Dá o exemplo de Renato Russo. Renato Russo era, assim, pelos vídeos e pelas entrevistas que eu vi ele falando, do comportamento dele, depoimento de amigos, eu pressuponho que ele era bipolar, entendeu? Tinha crises pesadíssimas de depressão, tristeza profunda, por aí vai. Então, Renato Russo, ele é um exemplo disso. Tá? E o cara foi um dos maiores poetas brasileiros. Com certeza. Até hoje, é uma música muito bem escutada. Todas. Eu escuto muita gente, escuto nessa música, eu também escuto. Muito boa mesmo. Aí, uma curiosidade, Seu Rogério. Por que Seu Rogério? É um nome tão sério, tão sisudo, tão... Ele dá um distanciamento para as pessoas, né? Seu Rogério. Não é Rogerinho, não é Rogério, é Seu Rogério. Tipo Cezinha, né? É tipo Cezinha, né? Cezinha, aquela coisa, né? Dominguinho, aquela coisa do chameguinho, Luizinho de Serra. Não é aquele nome que dá aquele chameguinho, como você disse. Não é, é um nome que diz assim, opa, calma aí, é Seu Rogério. Tá chegando um velho aí dos cabelos brancos, né? Cabelo branco eu já tenho, né? Já tô aqui, já tô com os cabelos brancos aqui. Mas o Seu Rogério... O cabelo branco chegou agora, né? Mas lá atrás você não tinha cabelo branco. Por que Seu Rogério? Qual foi a intenção desse nome artístico? Primeiro foi o batismo da minha professora de piano, né? Ela quando falava, né? Mas Seu Rogério, eu adotei. Eu digo, eu gostei, Seu Rogério. Muita gente confunde e fica até me chamando de Seu Jorge, sabe? Eu chego nos cantos, aí o pessoal chega para me anunciar, né? Próxima atração, Seu Jorge. Não, Seu Rogério. Desculpa, Seu Rogério. Mas não teve nada a ver com o Seu Jorge. Foi a professora Sandra que me chamava assim, né? Então, eu gostei, deu uma pegada um pouco mais séria, sabe? Tanto que agora muita gente chega pra me dizer, né? O pessoal fala, mas rapaz, eu esperava quando eu encontrar um velhinho tocando em cima do palco. Quando eu fui ver o cara tocando acordeão e dançando, e sabe? Eita, poxa, velho. Aí isso meio que causa um impacto nas pessoas, né? É verdade. Mas, por outro lado, é marcante, não é? É um nome forte. Isso. Seu Rogério. Gostei, muito bom mesmo. E todas as suas redes sociais, todas as plataformas de música, quem quiser lhe acompanhar e seguir, é só seguir @Seu Rogério. Exatamente. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, onde você colocar, tudo é Seu Rogério. Eu achei fácil. Só coloquei Seu Rogério e pumba, já estava lá. E outra... Agora eu vou dizer, meu Coana, isso é um trabalho meio que de mineração, viu? Porque no começo, minha filha, quando eu criei as coisas no YouTube, no Facebook, nos canais por aí, foi meio que uma dificuldade. Eu pesquisava por Seu Rogério, vinha qualquer outra coisa, menos Seu Rogério. Era, no começo era. Hoje não, você ainda coloca a acha. Mas antigamente, misericórdia, viu? Porque aí tem muito material seu, né? Tocando, cantando, dando entrevistas, aí facilita. Isso, exatamente. Uma coisa que eu gostei muito na sua rede social foi sua foto de destaque da rede social. Você com aquele chapéu de forrozeiro, ficou lindo. Gostou? Gostei. Tem que agradecer a Toninho Mendes. Toninho Mendes ele também é produtor,
ele já foi diretor daquele museu do Cais do Sertão. E ele me convidou uma vez para participar de um evento lá e tal. A gente tocou um forrozinho era no ônibus do forró, era aquele BRT, né? Era um BRT que tinha. E ele fez um negócio de forró e a gente tocou lá nesse BRT. E nesse dia ele me cedeu aquele material ali. Eu tirei aquelas fotos, ficou bem legal, né? Bem bonito. Ficou lindo. Se fosse você, investiria mais, né, desse chapéu. Ficou muito bonito. Né? Combina até mais com o seu nome, seu Rogério. A gente olha assim, dá aquela coisa mais chamativa, um look mais chamativo. Eu gostei. Mas eu vou te dizer, Liscoane, em termos de visual, eu sou meio que um camaleão. É? É. Eu me adapto, assim, eu mudo conforme bate na minha cabeça, eu vou lá e mudo. Antigamente, logo no começo mesmo, eu usava um chapéu daquele de Panamá, né? Eu usava o chapéu Panamá. E de uns tempos pra cá não tenho mais usado o chapéu Panamá. Eu, eu penso assim, tipo, às vezes vou pra um evento em tal lugar. Vamos supor, teve um show que eu fiz em homenagem a Gilberto Gil. E aí, desculpa aí, nesse show que eu fiz em homenagem a Gilberto Gil, também mudei já o visual. Eu botei aquele chapéu Panamá, mas puxei para aquelas coisas, aquelas cores que são muito comuns na Bahia, né? Que é o azul, o branco, as cores que são usadas na religião, na mistura naquele sincretismo, né, que existe entre a religião afro e a católica, né, que é muito presente na Bahia. Sim. Aí eu já mudei o visual. Aí depois já mudei, tirei o chapéu Panamá, não quero mais chapéu Panamá mais não. eu sou meio que um camaleão, sabe? Eu vou de acordo com o que dá na minha cabeça e lá eu me adapto de acordo com o público, sabe? Com o que eu quero passar para as pessoas de sentimento. Eu acho que a roupa também conta bastante nisso. Com certeza. Né? Esse ano de 2023 você completa 49 anos de vida e 34 anos de carreira artística. Se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Pergunta difícil. Pergunta difícil, sabe qual? Algumas coisas de repente eu faria. Algumas. Eu de repente talvez eu tivesse. Se eu tivesse tido talvez uma educação musical, né, uma maior proximidade dessa questão, minha irmã Rejane até tentou. Né, ela tentou me inscrever naquela escola Minami e tal, muitos anos atrás. E, sabe, se eu tivesse, de repente, começado desde que eu era criança, aí eu, de repente, tivesse seguido um outro caminho, sabe? Na vida também a gente tem algumas prioridades que a gente dá e a gente acaba quebrando a cara. Por exemplo, a gente acaba casando, decidindo casar e aí você vai quebrou a cara porque você imaginava que o relacionamento ia ser de um jeito e acabou sendo de outro, sabe? Então, realmente eu acho que eu faria algumas coisas diferentes, sabe? Mas eu acredito que tudo veio do jeito que realmente deveria ser, sabe? Eu penso muito assim. No tempo certo, não é isso? Veio no tempo certo. Talvez se de repente eu pudesse ser melhor tecnicamente, tá entendendo? Pudesse ser melhor tecnicamente falando, em termos de execução de instrumento. Eu ainda tenho uma certa dificuldade. Né? Eu não sou um artista que toca desde os 12 anos, né? Feito Cezinha. Né? Eu conheço Cezinha pessoalmente, sabe? O cara é excelente, é excepcional tecnicamente. Ele, Luizinho de Serra, todos eles tocam desde criança. Ítalo Costa, né? E tantos outros que tocam, Genaro, também conheço Genaro. Então, talvez se eu tivesse começado de criança, aí a história seria um pouquinho diferente, né? Mas eu não tinha, talvez, eu não tinha referência nem a mentalidade que eu tenho hoje. Sabe, uma mentalidade mais madura, mais focada naquilo que eu quero, entendeu? Que é realmente me dedicar e melhorar tecnicamente para poder fazer, assim, me tornar, não uma pessoa talvez extremamente conhecida, um artista famoso, mas alguém que leva alegria para as pessoas, que faz as pessoas felizes. Isso é o meu objetivo como artista. Maravilha.
Seu Rogério, infelizmente nosso tempo acabou, nosso tempo aqui na live é bem curtinho. Eu adorei conversar com você, quero ter outros momentos com você para a gente conversar, falar mais sobre o seu trabalho, com certeza. Mas eu tenho uma última pergunta para fazer. Qual a Certo. mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Para quem é artista e para quem não é artista? A mensagem que eu deixo é que aproveite o momento. Aproveite o momento. Aproveite porque essa nossa vida aqui ela é passageira. E a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nós temos, é, tanto para curtir as pessoas que estão ao nosso lado, né, para viver com as pessoas em respeito, consideração, admiração, e, e também para ajudar o próximo. Né? Eu deixo essa mensagem a todos, que essas pessoas elas se dediquem e façam o bem, porque daqui ninguém leva nada. É verdade, é verdade. Seu Rogério, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Amei conversar com você. Eu desejo muita luz no seu caminho, muita luz e sucesso. Que venha mais sucesso. Porque você já é maravilhoso, já está aí se destacando no cenário musical. E parabéns pelo trabalho. E sempre que quiser Agradeço divulgar também, algum Luana. trabalho, algum projeto, é só me marcar lá no Instagram, mandar para a gente, que a gente posta. Quiser voltar aqui quantas vezes quiser no programa, fique à vontade. O espaço é seu, tá certo? Vamos lá. Vai ter em breve, assim, daqui para o comecinho do ano que vem, esse projeto está atrasado, mas tem o lançamento da música Labirinto de Espelhos, que é dos Hum, mesmos compositores da música A Moça e o Moço. E essa música vai ser lançado o clipe e eu estou trabalhando bem para fazer um roteiro, uma história bem que traga uma mensagem realmente muito, muito legal para as pessoas. Viu? E aí quando tiver lançado tanto a música quanto o clipe, aí eu já, Ana, olha aí, dê uma olhada aí no clipe, vê se você gostou. ótimo, maravilha, sem problemas. Então, até breve, se Deus quiser, tá certo? E sucesso, muito sucesso para você. Beijos. Beijo grande para tu. E para todos que estão assistindo a gente. Fica com Deus.